a pergunta que se faz é: tem condição do Flamengo evoluir com o Tite? Ele precisou contratar agora mais do que previa nessa janela de transferências. Chegaram o Michael, o Alcaraz, o Alexandre e o Gonçalo para preencher os buracos causados pela série de lesões do elenco. Por outro lado, o time lá da Copa América jogou bem. Foi o melhor momento do Flamengo com um monte de desfalques. E outro dia eu falei com você, estava conversando com você, Mauro, e você falou: o Tite precisa fazer alguma coisa nesse período e voltar diferente. Essa é a expectativa? Dá para fazer? Tem tempo? Tem condição? O que você acha? Bem, há pouco mais de um mês, no dia 31 de julho, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2-0 no Maracanã e deveria ter sido demais, né? Perdeu várias chances. Então, há pouco mais de um mês, o time conseguiu jogar marcando o Palmeiras forte no seu campo. O Palmeiras não finalizou no alvo, criou situações, perdeu muitos gols, fez 2, poderia ter feito mais. Foi uma ótima atuação. Ou seja, ele tem referências. Eu estou citando esse jogo. Poderia citar contra o Atlético Mineiro durante a Copa América, enfim. Mas ele tem referências de jogos em que o time foi muito mais agressivo, criou muito mais, não concedeu tantas chances. E como retomar isso? Acho que esse é o desafio dele. Ele precisa fazer alguma coisa rapidamente. Ele tem agora esse tempo para estudar, pensar, planejar, mesmo sem poder treinar com todos os jogadores, porque tem jogador que está em seleção, tem jogador que está machucado, mas dá para começar a projetar o time contra o Bahia na quinta-feira, daqui a 9 dias, daqui a 8 dias, né? Na volta da Copa do Brasil. Na sequência tem o Vasco no domingo e depois na outra quinta o Peñarol, todos os jogos do Maracanã, né? Pela Libertadores. E ele precisa fazer isso urgentemente, porque a atuação de domingo foi algo que não tem, assim, não tem perdão. Se comportar daquela maneira é algo inadmissível. Por mais que a diretoria não assuma, mas priorize as Copas e coloque em segundo plano o brasileiro, que é um absurdo, para muita gente, para mim, inclusive, está muito claro que o brasileiro não é prioridade dessa gestão, por razões diversas, né? Uma delas, me parece, que as eleições são competições que terminam antes. Se o Flamengo vencer uma delas, isso pode pesar nas urnas. Então, o brasileiro já termina ali em cima das eleições, né? Talvez até depois, porque nunca podemos descartar a possibilidade de terminar o brasileiro alguns dias depois, como foi ano passado, por conta de jogos remanejados, atrasados, etc. Então, ele tem que agir rápido. Tem que agir rápido e ter um momento para isso. Referências ele tem. A questão é se ele vai conseguir colocar isso em prática. Tem desfalques, mas tem jogador que vai estar voltando de lesão, outros jogadores que chegaram agora que vão entrar em forma, os próprios contratados agora, Plata, Alcaraz, também o Plata, o Alcaraz, o Alexandro. Os 3 não estão de folga, estão treinando, né? Os demais se representam amanhã. Aliás, tem muita gente que reclama, deram folga depois daquela atuação. Gente, o jogador de futebol tem direito a uma folga semanal. Então, os clubes têm que aproveitar esses períodos de data FIFA para acertar as folgas dos caras. Semana passada, o elenco não folgou, por conta do acúmulo de jogos. Então, os caras dão uma folga da semana, uma folga atrasada, eventualmente outra, uma folga da outra semana que não vai ter folga. É isso que acontece. Os clubes são obrigados a dar essas folgas. Não tem como pegar uma chibata ali, vai treinar. Isso não existe. Tem torcedor que cobra isso. Isso não existe. Tá? Por mais que o cara jogue mal, isso não é outra história. É uma questão até trabalhista. Então, os caras estão de folga e não tem como fazer diferente. Mas esses que chegaram agora estão treinando. É uma outra situação, claro. Acabaram de chegar, né? Estão treinando durante a semana. Então, a expectativa é que ele faça alguma coisa. Até porque, como eu já falei para você antes, Tirone, eu acho que o Tite está numa situação importante e até delicada da sua carreira. Se ele fracassar com esse elenco do Flamengo, depois de ir mal em 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, ele vai descer algumas prateleiras na escala de relevância dos técnicos nesse mercado. Prateleiras ocupadas por brasileiros e estrangeiros. Após a Copa, ele volta ainda com prestígio, pelos trabalhos que fez no Corinthians e pelo que fez na seleção, em eliminatória e tal, que era o menos importante. Mas ele foi sempre técnico de um time equilibrado, seguro, que vencia, né? Na maioria das vezes. Tirando aquela Copa América aqui no Brasil, que foi um fiasco durante a pandemia. Mas ele vai ser questionado e vai ser colocado num outro patamar. Ele e toda a sua comissão técnica se fracassar. Porque é inadmissível o que o Flamengo apresentou no domingo. A conduta do time, o nível de atuação, a falta de agressividade, a falta de reação depois de tomar um segundo gol, os erros absurdos cometidos pelo Davi Luiz, que permaneceu em campo até machucado no lance do segundo gol. O cara está machucado, gente. Ela passou do lado dele.
não esticou a perna? Por que não saiu do campo? E por que o técnico não mandou sair imediatamente? Ou manda cair para entrar um outro, sei lá. Ainda mais no jogo que caiu tanto jogador do Corinthians, né? Se o Davi Luiz ficar 5 minutos caído, não seria nada demais naquele cenário. Mas, enfim, muitos erros. Erros individuais, coletivos e muitas digitais da comissão técnica. Então, acho que ele precisa de rápido, muito rápido, porque o futuro dele no mercado também tem jogo. Esse ponto é interessante, o Perrone. Então, estamos falando do técnico das últimas 2 Copas do Mundo, um cara com, apesar das derrotas nas Copas, muito prestigiado. Muita gente falando, bom, o Tite voltou agora, então o cenário muda, tal, ele vai competir com os estrangeiros, mas é o brasileiro mais bem preparado e tal. Por enquanto, tá nas 3 competições, tá vivo, tá lutando pelos 3 títulos, mas ainda não é o que se imagina. E é um ponto importante esse do Mauro, né? Um possível fracasso dele no Flamengo muda o patamar dele, né? Sim, concordo com o Mauro. Ele trabalha por isso também, pelo status dele, para não cair tanto de o patamar. Só que eu acho que já caiu, porque assim, quando ele vai para a seleção brasileira, ele era, pelo menos na minha opinião, ele sobrava no mercado interno. Eu não tinha dúvidas em apontá-lo como o melhor internamente no Brasil. Ele vai, na minha opinião, não tem uma passagem boa pela seleção brasileira, e aí ele volta, e nessa volta o cenário mudou completamente. Você tem uma invasão, entre aspas, de treinadores estrangeiros, tem gente com um nível melhor, e hoje eu não acho que ele não sobra. E você pode apontar aí, eu aponto pelo menos, por exemplo, o Vojvoda e o Abel como treinadores que desenvolvem trabalhos melhores que o dele. Então, nesse aspecto, sob esse ponto de vista, ele já tem uma queda, porque ele já não sobra, ele já não pode ser apontado como um grande treinador em atividade no Brasil. E aí eu concordo com o Mauro, ele precisa retomar, né, recolocar o Flamengo nos trilhos para que isso não se acentue. E ele tem elenco para isso ele tem, então acho que ele tem a obrigação até de fazer o Flamengo jogar muito mais, e ele luta pela sobrevivência, não pela sobrevivência, mas pelo status dele, né, para manter. Senão, cara, e quando você cai, quando você perde status, né, vai perder dinheiro, o próximo contrato não vai ser bom. Então é muito importante para ele, pessoalmente, também essa retomada. Casão, o que fazer? O que o Tite tem que fazer? Ele vai ter aí 8 dias até o jogo contra o Bahia. A classificação na Copa do Brasil não está tão complicada, né? Ele ganhou o primeiro jogo fora de casa. Tem um enorme passo. Mas tem o restante aí por aí. Então, mas eu acho que aquilo que mais incomoda a todos é como o Flamengo joga. O rendimento do campo do Flamengo. Porque ele está nas 3 competições aí disputando, mas o Flamengo agrada. É legal ver o Flamengo jogar em todos os sentidos. Vamos pegar como base 2 coisas que o Mauro falou. O jogo com o Palmeiras no Maracanã, que ele ganhou por 2-0, que ele amassou o Palmeiras, mas na outra semana ele foi amassado pelo Palmeiras. Aí, domingo, nem foi amassado, nem amassou. Foi completamente inerte. Foi uma coisa sem vida, sem vibração, sem brio. Um time que foi atropelado pela força física do adversário, foi atropelado pela disposição em campo do adversário, pelo espírito de luta, né? Pela garra, pela necessidade de vencer do adversário, atropelou o Flamengo, que tecnicamente é infinitamente melhor. Quando eu voltei da Caldense e cheguei no Corinthians, né, que na Caldense é uma equipe do interior, joguei o Campeonato Mineiro, foi bem, o time era bom, eu fui bem, mas era um time do interior. Né? Quando eu cheguei no Corinthians, nos primeiros jogos, primeiro jogo que o Corinthians foi fazer no interior de São Paulo, o Campeonato Paulista, na pré-eleição, eu lembro o seu Mário Travalini e o Hélio Mafia, eles falaram assim, nós temos que igualar o jogo na luta. Porque esses caras vão marcar, vão chegar juntos, nós temos que fazer igual. Porque aí vai sobressair a técnica. E aí, nosso time é mais técnico que o deles. Agora, se a gente quiser só jogar na técnica e o adversário chegar junto, dividir, eles vão atropelar a gente. Nós temos que igualar e colocar o jogo na técnica. No domingo, o Corinthians fez como o time do interior fazia antigamente quando o grande ia jogar lá. Chegou junto, atropelou, dividiu, espírito de luta, dividia com a cabeça, fez tudo. E o Flamengo não igualou isso. E aí, na técnica,
o jogo não foi para técnico. O jogo ficou 90 minutos na força. 90 minutos mais acréscimo. Na força. O Flamengo não conseguiu igualar isso para colocar o jogo na técnica. E eu acho que o Flamengo do Tite tem dificuldade em fazer isso. Tem dificuldade de colocar o jogo, igualar o jogo na força com o adversário. Se os adversários forem para cima, marcar junto, apertar, tal, o Flamengo não, pelo menos o time não demonstra conseguir fazer a mesma coisa que o adversário. Na parte do jogo feio, né? Do jogo feio, aquele de marcação mesmo. E o Tite, cara, o Tite é um treinador que, na minha visão, é assim. Ele precisa se sentir absoluto para que ele não seja contestado para qualquer decisão que ele tenha, de tática ou de jogador. No Corinthians, quando ele ganhou tudo, ganhou Libertadores, o título era absoluto. Ele colocava o time todo atrás para jogar no contra-ataque e ninguém discutia. Né? 2 volantes, ficava recuado para segurar 1-0, ninguém discutia. Mas no Flamengo não é assim, até porque a escola flamenguista de jogar futebol não é essa. Não é essa. Então não agrada nem torcida, nem imprensa, nem ninguém que assiste. Eu, por exemplo, eu vejo o Flamengo vai jogar, vai passar na TV, eu vou assistir o Flamengo, porque eu gosto dos jogadores que tem lá e eu espero ver um jogo leve, de toque, um domínio, sabe? O time o Flamengo ter a dinâmica do jogo, ditar o ritmo da partida. É assim que eu vejo o Flamengo e sempre foi assim. Né? Pelo menos nos grandes times do Flamengo, ele envolvia o adversário. Ele não deixava nem o adversário colocar o jogo na luta, porque ele envolvia o adversário na técnica. E você vê o Flamengo do Tite jogar, cara, é muito feio. Não é um jogo agradável. Pode ser campeão da Copa do Brasil, pode ser da Libertadores, porque tem experiência, tem história, é uma camisa pesada, é muito respeitado, mas não é um futebol que agrade, na minha visão. Eu, particularmente, eu começo o meu jogo do Flamengo, se fica daquele jeito que nem contra o Corinthians, eu mudo, vou ver outra coisa. Só fico acompanhando pela internet. Mas eu começo a ver o jogo do Flamengo, que a minha expectativa é ver Gerson, Pedro, né? Esses jogadores que Bruno Henrique, que desequilibram a De La Cruz, enfim, todos esses caras que têm condições de envolver o adversário, mas não envolvem, porque eu acho que o Tite prende demais os jogadores. Ele não dá total liberdade para o jogador colocar o instinto dele de jogar dentro do campo, dentro de uma partida. Tem muitas funções, sabe? E tem alguns jogadores no futebol que você não pode dar muitas funções, porque o forte dele é a invenção, o instinto da jogada, sabe? Quando você pega um cara desse e dá uma função para ele, o rendimento dele cai muito, porque ele fica preso, ele não se sente livre para fazer aquilo que a cabeça dele passa quando ele pega na bola, sabe? É assim que eu vejo o time do Flamengo. Ô, Mauro, ainda sobre o Flamengo, você lembrou do jogo contra o Palmeiras, né, da amassada que o Flamengo deu no Palmeiras 2-0, e o Casão tá falando sobre essa certa liberdade dos jogadores e tal. Também a gente não pode decretar que o Tite nunca formou times muito bons e muito fortes, muito legais de ver. O time do Corinthians era muito legal de se ver. Aquele Corinthians campeão em 2015. 2015. Fala, Casão. 2015. Isso. Era um time legal de se ver, mas nunca deixando de ser um time que tinha todos os tentáculos do Tite ali. Era do jeito dele e tudo mais. Você acha que esse é um desafio para o Tite? O Tite na Copa do Mundo mesmo, o volante dele era o Paquetá. Casemiro e Paquetá. Rafinha, Neymar, Vinícius e Richarlison. Aí falar, o cara é retranqueiro. Ele pode ter sido em algum momento da carreira, mas de tempos para cá, de retranqueiro, ele não tem nada. Você pode não gostar da maneira como ele monta o time, mas não tem sido um time defensivo. Na Copa ele levou vários atacantes, inclusive, e poucos jogadores de meio campo e defesa na proporção. Isso foi até muito discutido antes e durante o Mundial do Catar. A questão é também uma outra, né, que ele, não sei se ele percebeu ainda, o Flamengo é o único clube que é cobrado no Brasil para dar bons espetáculos. Se o Abel Ferreira fosse técnico do Flamengo jogando com 49 cruzamentos na área adversária, a torcida pediria a cabeça dele em 2 semanas. Se o Flamengo fosse treinado pelo Luiz Castro, que alguns estão lembrando agora na rede social,
né, que treinou o Botafogo, para jogar daquela maneira, um time mega reativo, também não ia durar. E vale para o Vojvoda também. O Fortaleza é o time de menor posse de bola do brasileiro e joga em transição o tempo todo. O Flamengo, se for jogar assim, o técnico vai sofrer. Então é uma situação muito peculiar, porque se cobra resultado com o desempenho. Não há essa cobrança em outros clubes. Não há. Pode existir eventualmente. Eventualmente. Vide a temporada do Palmeiras de 2021. Fracassou em tudo, ganhou um jogo final de Libertadores. Depois de se classificar Vamos lembrar como é que foi em 2021? O Hulk perdendo o pênalti no Allianz Parque, o Vargas perdendo o gol que poderia ser da classificação do Atlético, aí tem uma falha lá do Natan, sai o gol de empate, o Palmeiras se classifica com o gol fora, vai para a final, aí ganha a final com o erro do Andrés Pereira, campeão, tudo ficou uma maravilha. Dali para frente fez até trabalhos melhores, mas o ano todo foi se arrastando. Fosse o técnico do Flamengo, naquela situação, provavelmente não chegaria naquela final, cairia bem antes. E é diferente. É diferente. A cobrança da mídia é outra e da torcida é outra. Tem que ter desempenho e tem que ter resultado. As duas coisas. Então, é mais difícil. Trabalhar no Flamengo é mais difícil. Eu não sei se ele percebeu. Deveria ter percebido que ele veio da seleção, que também é muito difícil, mais difícil do que dos clubes, porque para tudo para ver a seleção, você seleciona os jogadores brasileiros, então você tem uma cobrança também maior, também por um bom espetáculo. Ninguém quer ver a seleção brasileira só vencendo, quer ver jogando futebol legal. Então é isso. Eu não sei se ele entendeu ainda isso. E a importância de ser agressivo nos jogos em casa, e de mesmo fora de casa, mesmo que jogue como foi contra o Bahia, ter uma estratégia que funcione. Contra o Bahia, o time se defendeu muito, conseguiu contornar momentos difíceis no jogo, aproveitou a única finalização no alvo e fez o gol da vitória, então teve índice de aproveitamento, ok, não teve grande desempenho, mas teve uma estratégia pelo menos. Contra o Corinthians não tinha nada, o Flamengo não teve nada. Foi uma coisa inaceitável, imperdoável, para o técnico e para os jogadores. E aí outra questão também é a dificuldade em colocar jogadores jovens em campo. Ele reluta. Então ele põe o Davi Luiz claramente sem condição nenhuma e não coloca os jogadores da base. E ainda força a barra com o Léo Ortiz insistentemente como volante, que ele teria a opção de botar como zagueiro e colocar o Everton Araújo como volante, que é a função do garoto. Mas não, ele prefere improvisar o Léo Ortiz no meio e colocar o Davi Luiz sem nenhuma condição de jogar numa linha alta nessa altura da carreira, como ficou claro. O primeiro gol é um horror, né, gente? A falha dele na bola que ele não corta e depois não consegue interceptar um cruzamento do Yuri Alberto. Nem era um jogador rápido, driblador, que passa rapidamente e cruza. É um centroavante ele para marcar. Ele não conseguiu. Então, tem muito do Tite aí, muitos erros do técnico. E, como eu disse, ele tem agora essa volta na semana que vem, da data FIFA, uma oportunidade de mudar isso. E tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque o questionamento é muito grande. Ao mesmo tempo, também eu acho que é um devaneio. Manda embora, coloca o Felipe Luiz, coloca... Não dá, gente, pelo amor de Deus. Ficar trocando toda hora não dá. Tem que ter o mínimo de coerência. Cobrança profissional, isso deveria ter também, não tem. Não vejo nenhum dirigente do clube que possa chegar, sentar com o Tite numa sala e conversar com ele sobre esses aspectos técnicos até do time e esse desempenho que não é nada satisfatório. Quem é que vai fazer esse trabalho? Deveria ter alguém. Aparentemente não há.